Programa Vinícius Braga. Oferecimento. Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Iponet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Poense, educação que acolhe e transforma. Alô, alô, Vinícius Braga, é alegria. Aí, alô, alô, é alegria, é muito mais alegria, diversão, emoção e descontração na tela da sua televisão, do seu celular, do seu computador. Estamos no ar para todo o Brasil com mais um programa Vinícius Braga aqui na TVB. Boa tarde, grande lenda. Boa tarde. E é isso aí, mais um programa começando, mais um programa em que a gente mergulha nas incertezas do amor, como um louco sonhador, e que a gente vai trazer aí muitas atrações especiais pra você na sua casa. Hoje tem a laje da grande lenda, na verdade. Ao invés de você vir depois de mim, agora você vem comigo. É verdade. E hoje tem um cantor que tá ganhando o mundo que você entrevistou, não é verdade? Isso, um cantor aí da nossa terra, que tá fazendo sucesso, levando o nosso bom nome da nossa bela cidade. E você entrevistou ele? Entrevistei. Mas eu quero saber se você perguntou aquilo que todo mundo queria saber. Você perguntou? What? Você fez perguntas polêmicas para ele, não? Olha, fiz cada uma que deixou ele assim, ó. Com É? a testa vermelha. Ó, vamos ver, daqui a pouco tem a live da grande lenda. E tem também hoje a estreia do Café da Tarde. Você gosta de café? Amo. Tarde de domingo Meu combina com vício é café. café. Tarde de domingo combina com uma mesa de café. Pra mim, qualquer coisa combina com café. Qualquer coisa combina. Eu tomo café o dia inteiro, acredita? Meu Deus, você é viciada em café. É, tomo café o dia Muitas inteiro. pessoas também gostam de café. Mas hoje nós vamos fazer o café da tarde. A Ana Maria Braga pode fazer café da manhã, a gente faz o café da tarde. Eu também sou Braga, então a gente vai fazendo tudo que dá pra fazer. O que puder copiar, a gente tá copiando. E tem a redonda, né? Dá certinho, plim plim, falta só você falar plim plim, né? Plim, plim. Pronto, tá aí. Então daqui a pouco tem café da tarde com ninguém mais, ninguém menos que a presidente da Câmara aqui da cidade do Ipu, Cristina Pérez, tá? Ela vem aí pra tomar o café da tarde comigo e ela vai receber, gente, uma homenagem super especial. Ela não sabe, mas ela vai receber uma homenagem super especial das filhas da família. Tá emocionante, tá divertido, é o nosso programa que chega pra você. Vamos pra escalada? Vamos nessa. Então venha junto comigo porque o nosso programa hoje... Ah, sim, eu esqueci de falar. A gente vai falar sobre um tema super importante também hoje. Você sabe que essas semanas o Ipu tem presenciado aí um caso que tem chamado a atenção de todos. O caso de uma jovem que foi acometida por um crime sexual, um estupro, e que chamou a atenção de toda a cidade, comoveu toda a cidade. E a gente vai contar essa história para você aqui no nosso programa. Eu acredito muito no poder que a comunicação tem, o poder que essa comunicação entre eu e você tem. Estou trazendo a família aqui para poder contar a versão da história verdadeira, para que você na sua casa possa saber realmente o que foi que aconteceu. A gente vai trazer também a advogada da família, que vai falar um pouco sobre como é que está essa questão judicialmente falando, né? Você vai acompanhar isso daqui a pouco aqui no nosso programa. Eu não estou fazendo isso para ter audiência, eu não estou fazendo isso, nosso programa não é disso, mas eu estou trazendo esse caso aqui. A família quis vir aqui no nosso programa para poder esclarecer todos os fatos. Então daqui a pouquinho você não pode perder. Mas tem também essa informação, mas tem diversão, tem também uma matéria especial lá de Juazeiro, tá? Porque você vai para Juazeiro junto comigo. Vinícius, eu nunca fui em Juazeiro do Norte. Vai comigo, tem problema não. Você vai conhecer a história do seu Lunga. Olha, pensa num homem ignorante. Pois é, a gente foi lá contar a história dele e você vai adorar conhecer. Isso e muito mais agora no nosso programa. Você na sua casa junto comigo. 3, 2, 1...
puxa a buzina! No nosso programa hoje, você não pode perder, né, grande lenda? É isso aí, e no programa de hoje, Vinícius Braga toma um café especial com a presidente da Câmara Municipal de Ipu. E você vai ver também todas as informações e os detalhes do caso da jovem que sofreu o estupro aqui na cidade do Ipu. A família vem até o nosso palco para esclarecer toda essa situação. E na minha laje eu vou receber o cantor Caio Andrade, sucesso aqui do Ipu, que está ganhando notoriedade pelo mundo. E você vai continuar viajando junto comigo para Juazeiro do Norte. Hoje a gente vai conhecer, claro, a história do Seu Lunga, um personagem irreverente, mas que também tem muita curiosidade. Ainda hoje aqui no nosso programa. Prepara, Anitta, porque hoje é domingo do Pé do Cachimbo e eu já tô no ar. Então segura aí que eu volto já já. Alô, alô, Vinícius Braga é alegria. Olha, praia combina com sol, chuva combina com guarda-chuva. Mas sabe o que combina com tudo e em todos os momentos? Refrigerantes Volga, o sabor mais puro e mais delicioso do Nordeste. O Volga tem tradição e inovação há mais de 67 anos, que vem marcando a cidade do Ipu pelo gosto tradicional do nosso Guaraná. Sinônimo de qualidade e sabor incomparáveis, os refrigerantes Volga são produzidos com os melhores ingredientes e a água pura da Serra da Ibiapaba, garantindo um sabor único e muito refrescante. E é uma variedade de sabores. A linha é completa e para todos os gostos. Você encontra o Volga em diversos lugares e sempre com os melhores preços. Se é Volga, tem sabor e tem qualidade. Volga combina com tudo e com todos os momentos. Se você quer ter o Volga na sua mercearia, no seu comércio, no seu mercantil, no seu supermercado, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e tenha mais informações. Volga, o refrigerante mais puro e mais delicioso do Nordeste. Volga! Chegou a hora de falar de saúde. Aliás, falar de cuidar bem da saúde, porque isso é o que importa. Quando se fala no cuidado e no profissionalismo na área da saúde, a gente lembra, claro, do Hospital Dr. Tomás Correia, que há 77 anos tem a tradição de cuidar da saúde do povo do Ipu e, claro, de toda a região. Com diversas especialidades de atendimento e variados tipos de exame, o Hospital Dr. Tomás Correia reafirma o compromisso em oferecer cuidados de saúde essenciais e serviços de excelência para todos. Olha, aqui você pode parcelar as consultas em até 3 vezes no cartão. É bom demais, não é não? É qualidade de saúde que cabe no seu bolso. Então, confie a sua saúde nas mãos de quem tem tradição no cuidado, no zelo e no atendimento. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela e marque já a sua consulta. Hospital Dr. Tomás Correia, há 77 anos, cuidando bem da sua saúde. Olha, o pessoal costuma dizer que ao virar da esquina sua vida pode mudar. E não é que é verdade? Porque você virando essa esquina aqui, você não muda só a sua vida, mas você muda também a vida do seu filho. Porque aqui no Colégio Ipuense, o seu filho vai estar sendo preparado não só para ser uma criança ou um jovem preparado para os desafios do vestibular, mas principalmente para os desafios da vida. Há mais de 70 anos o Colégio Ipuense une tradição, inovação e qualidade de ensino para cuidar bem da educação do Ipu e de toda a região. No Colégio Ipuense, a educação vai além da sala de aula. Oferecemos um ambiente acolhedor e inovador, onde o aprendizado é estimulado por meio de práticas pedagógicas modernas e um ensino de qualidade. Aqui, seu filho desenvolve habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Só no Colégio Ipuense você tem ensino de excelência, estrutura de ponta, metodologia inovadora e atividades extracurriculares. Invista no futuro de quem você ama. Colégio Ipuense, aqui o aprendizado vai além. Venha conhecer o nosso colégio e fazer parte dessa história de sucesso. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.
Se você quer chegar bem e com saúde na fase da melhor-idade, se cuide hoje. Na clínica da doutora Sângela Mello, você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar da sua qualidade de vida. As aulas são focadas nas suas necessidades, para que assim você possa ter mais mobilidade, flexibilidade e autonomia nas suas atividades diárias. A nossa maior missão é melhorar através do Pilates e da fisioterapia a qualidade de vida de todos que nos procuram. O atendimento é por hora marcada e você já pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Marque a sua consulta e conheça o nosso trabalho. Você não vai se arrepender. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Eu não acredito. Essa internet já caiu de novo. Tem coisa pior do que você tá na sua casa e a internet não funcionar? Ou o stories não carregar? Ou a mensagem não enviar? Não tem coisa pior. É por isso que você precisa ter na sua casa uma internet de qualidade que tenha tudo aquilo que você necessita. Você tem que ter IpuNet Telecom, a melhor internet fibra ótica do Ipu e de toda a região. Só na IpuNet você vai ter a qualidade que você precisa na velocidade que você merece. Só com a IpuNet você vai ter uma internet de qualidade, com a excelência e com a velocidade que você merece. Sem travamento, sem quedas e com a qualidade nas alturas. Conheça os nossos planos de internet. Tem para todos os tipos, gostos e bolsos. É muito mais qualidade na sua conectividade. IpuNet Telecom, aqui é tudo de bom. Alô, alô, Vinícius Braga é alegria. Bom, já estamos de volta com o nosso programa e a gente vai falar agora de um assunto que tem ganhado repercussão aqui na cidade do Ipu, não só na cidade do Ipu, como em todo o estado do Ceará, porque foi um caso brutal que aconteceu aqui na nossa cidade, onde uma jovem, ela passou por uma situação que ninguém merece passar. Eu trouxe hoje aqui a família para contar um pouco dessa história, mas para um único motivo, para que a gente possa esclarecer os fatos desse acontecido. Eu não vou nem narrar para vocês o que aconteceu, para eu não errar. Eu vou perguntar para a família, para a gente poder entender um pouco desse caso que gerou uma comoção em todos os corações, e eu imagino que no da vítima principalmente, tudo que ela deve estar passando nesse momento, mas que a gente possa hoje utilizar esse espaço de informação aqui no nosso programa para deixar você, telespectador, bem informado sobre tudo que está acontecendo em relação a esse caso. Estou recebendo aqui tanto a mãe, pode ir mais para cá, venha mais para cá, é a Dona Irene, né? Sim. Muito prazer, Dona Irene, seja bem-vinda, e a irmã Brena. Isso, muito aprendi bem o nome de vocês, né? Bom, é uma pena receber vocês aqui para falar de um assunto assim tão delicado, né? Mas eu queria que vocês explicassem para a gente como foi que aconteceu, Dona Irene. Primeiro de tudo, como é que você está hoje? Como é que o seu coração de mãe está hoje, olhando essa situação? Hoje eu estou um pouco mais tranquila, mas quando eu falo nesse assunto, aí mexe muito. Eu não estou conseguindo dormir direito. Eu passo a noite acordando, vou no quarto dela, vejo como é que ela está. Sabe, passo a noite acordando, vou lá, pego nela, olho para ver. Está um pouco difícil, sabe? Não está fácil não. A insegurança no coração. Segurança. Agora, faz quanto tempo desse caso? 15 dias, 10 dias? Vai fazer 15 dias, domingo. E como é que ela está hoje, a sua filha? Graças a Deus que minha filha é muito forte. Ela está bem, os patrões dela são muito bons, que eles estão sendo um anjo na vida da gente, Tailana Pinto e o Yalisson. A partir do momento que eles souberam, eles pegaram na mão da gente, não soltaram, ficaram direto ali para tudo, sabe? Eles ficaram ali, na hora que a gente precisa, eles estão... Aí, esse suporte aí, eles estão dando todo o suporte para a gente e para ela também. Até o Yalisson falou para ela que ela disse que ela podia voltar a trabalhar, deu o tempo que ela quisesse, mas ela optou para voltar logo. Eu achei até melhor, né? Para ter até ocupar a mente também. Justamente, mas ela foi mesmo porque ela quis, que ele deu o patrão dela, você tem o tempo que você quiser. Ela quis ir logo, depois então vá. Você vê que dá, mas ela, graças a Deus, que ela está se recuperando bem. Que bom. Agora, como foi que aconteceu esse caso? Como é que começou? Como é que chegou na senhora? Como é que você soube? E como é que ocorreu toda essa história? A gente foi assim, teve a seresta lá no Tabaquinho, né? Aí ela foi com as amigas, aí foi com o namoradinho, a mãe dele, e eu fui também, só que eu tava com os amigos. Quando eu cheguei lá, ela tava lá.
Aí sempre que ela tava lá, eu sempre passava por ela e dizia assim, tô de olho, que eu tenho essa mania, né, quando ela tá nas faixas. Aí quando eu vim embora, por volta de umas 3h30, aí a amiga dela tava lá, eu disse, Kelly, cadê a nega? Aí ela disse assim, ela saiu. Aí depois eu já vou pra casa, ela foi ali fora, depois tá bom, vou pra casa. Vim pra casa. Quando foi 7 horas da manhã, eu acordei com meu celular tocando. Oh, mas nesse dia foi horrível. Quando eu pego o celular, ela desesperada. Mãe, não foi minha culpa, não foi minha culpa. E o que foi que aconteceu? Eu fiquei louca dentro de casa, sozinha. E ela dizendo que não era culpa dela. E eu desesperada. Aí a amiga dela pegou o celular e falou, Irene, a gente está no hospital, porque sua filha foi abusada. Eu saí correndo, peguei a roupa, não sei nem como foi que eu me vesti, corri para o hospital. Quando cheguei lá, ela estava desesperada, toda arranhada. Os pés cheios de espinho, foi terrível aquela cena. No hospital aqui do Ipu? No hospital regional. Aí até porque aqui também ela foi muito bem atendida. Daqui logo imediatamente eles conseguiram uma vaga para ela em Sobral. Aí a gente foi para Sobral, fui com ela para Sobral. Lá em Sobral também a gente foi muito bem atendido no hospital regional. Aí ela ficou lá tomando medicamento, fazendo exame. Aí quando foi na segunda-feira, 8h30 da noite, eles deram alta para ela. A gente saiu de lá meia-noite, quando foi quase 2 horas da manhã, a gente chegou em casa, chegou aqui no Ipu. Chegou aqui na cidade do Ipu. Aqui na cidade do Ipu. Agora, a irmã pode falar um pouco mais pra gente, né? O que foi que realmente aconteceu? Como é que foi a história, né? Ela foi abusada sexualmente, né? Isso se configura como um crime, mas o caso dela foi muito mais brutal, né? E que bom que ela está viva. Que bom que ela está viva. Como é que aconteceu a história toda? Como foram os fatos? Bom, de início, quando eu vim saber pela manhã, minha irmã tinha ligado para mim cedo e eu olhei, tinha uma chamada perdida da minha irmã e eu olhei, tinha uma mensagem da mãe, tá no hospital. De início eu pensei logo que ela tinha sofrido algum acidente de moto, né, porque ela gosta de andar com as amigas dela. Aí eu peguei e fui direto para o hospital. Chegando lá, vi aquela situação dela, do jeito que ela tava, ela chorando, dizendo que não era culpa dela, pediu para chamar o pai, eu chamei. De início eu cheguei lá muito desesperada, que me acalmou foi até minha mãe, mas de início eu respirei bem fundo e pensei, eu tenho que tentar descobrir o que foi que aconteceu, porque se ficar desesperada não dá certo. Consegui conversar com esse namorado dela, descobri quem era, entrei em contato com ele, falei com a mãe dele, pedi assim, olha, deixa eu conversar com ele, eu quero entender o que foi que aconteceu. Aí ele falou que tinha saído da Seresta com ela, quando chegaram ali mais ou menos um pouco perto da fazenda ali do Sérgio Rufino, um pouquinho antes, vinha um homem atrás de moto, parou a moto perto da deles e começou a revistar ele, perguntando se ele estava armado. Ele disse que não estava. E ele pediu para sair de perto dela. Ela é o que sua? Ele falou, meu namorado. E ela está afirmando, ele é meu namorado. Sai de perto dela, mandando sair de perto dela. Ele disse, eu não vou sair. Ele disse que ela ficou atrás dele, ele na frente, como se estivesse protegendo ela. Ele disse, não, ela não vai. E ele pegou a bainha do facão e bateu nele com ela. E disse, se você não sair, eu vou lhe matar. E ela falou assim, vai, pede ajuda. Aí ele correu, pegou a moto que ele estava perto de onde estava e foi chamar os amigos dele. Quando ele voltou, ela já não estava mais lá. Nessa hora eu perguntei, depois eu conversei com ela, eu perguntei o que tinha acontecido. Ela falou que quando ele saiu para estar atrás dos amigos, ele pegou ela pelos cabelos e jogou no tanque da moto, pegou o facão e botou no pescoço dela e disse que ia matar ela se ela fizesse alguma coisa. Aí eu perguntei, você lembra do caminho, como era a estrada? Ela disse assim, que não lembrava muito porque ela só ia de olho fechado e rezando. A única coisa que ela disse que só ia rezando e pedindo a Deus que não acontecesse nada com ela. Que ela disse que a pior... a única coisa que ela pensou foi assim, Deus, não deixa ele me matar, que a pior coisa é uma mãe saber que uma filha morreu e não saber onde é que o corpo tá. Ela pensou isso Foi. naquele momento? Aí ela disse assim, mas tu lembra mais ou menos de algo de onde tu chegou? Ela falou, assim, quando eu cheguei numa estrada que não tinha nada, era só o trilho e um caminho que passava só uma moto ou uma pessoa a pé. Aí eu peguei e fui na casa da minha avó, tem uns parentes meus por lá, cheguei lá, a gente começou a conversar, se juntou todo mundo, tem um primo nosso que trabalha com o pessoal de Sérgio Rufino, a gente começou a conversar de possíveis locais que poderia estar, né? E isso no domingo ainda. Aí eu expliquei, ela disse que o caminho era desse jeito, era uma estradazinha que dava acesso ao trilho. E explicou que saiu lá, que ela nem sabia onde é que tinha saído. Pra ela tinha saído na Boa Esperança, mas ela saiu lá na Fazenda Sérgio Rufino, na frente. Aí a gente tinha alguma noção de mais ou menos como é que era. Aí o rapaz falou assim, o nosso primo, disse, eu sei onde é que é.
Disse assim, vamos embora lá. Se juntou eu, mais os primos todos. Eu sei que foi um total de 9 pessoas. A gente pegamos a moto e a gente foi. Quando a gente seguiu, antes de chegar na Boa Esperança, tem uma estradazinha esquisita que a gente pega e é muito difícil acesso. Tem um certo ponto que passa carro, mas depois não passa só moto ou a pé. Aí a gente parou bem no meio da linha do trem, aí tinha 2 casinhas mais embaixo e outra mais no fundo. Parece só uma pessoa mora e as outras não tem ninguém. Aí eu me lembrei do que ela tinha falado. Onde ele me abusou foi num lugar que não tinha saída. Era só uma cerca e a estrada. Aí a gente olhou assim, foi por aqui. A gente começou a andar nessa estrada. Eu encontrei a chinela dela. A mulher do meu primo encontrou uma chinela de um lado. E a outra chinela a gente encontrou mais à frente, como se ela tivesse tentado subir um barranco, porque era muito esquisito mesmo o lugar. Como se ela tivesse tentado subir. E a gente sabe nem como foi que ela conseguiu sair dali. Até hoje eu digo a ela, assim, quem te guiou foi Deus, porque aquele caminho é muito estranho. É uma distância muito grande. Eu perguntei, como você conseguiu ir naquela estrada? Ele só falou pra mim falou assim, tá vendo aquela estrada? Corre. Só mandou ela correr. Então ele liberou ela? Ele liberou ela depois de ter abusado dela. Ele ainda pensou, ela ainda disse que ele falou, se matava ela ou deixava ela viva. Mas ela foi tão assim, tão iluminada por Deus, que ela disse que tentava convencer ele a não fazer nada mais com ela. Ela ainda conseguiu manter a calma naquela hora, né? Naquela hora ela conseguiu se manter calma. Mas depois que ele liberou ela disse que só corria e tentava sair de lá para ele não voltar. Aí ela bateu numa casa abandonada, que não tinha ninguém morando, tentou se esconder por lá com medo dele voltar. Ela entrou dentro ali na Fazenda Sétimo Filho, na parte de trás do curral, passou no meio daquele gado todo. Quando ela passou, ela conseguiu chegar na cancela, na parte da frente. Foi aí que quando ela chegou lá na cancela, os amigos dela já estavam todos procurando ela. Quando eles voltaram, viram ela dentro da Fazenda Sérgio Filho, tentando abrir a cancela para poder sair para fora. Sendo que ela não sabia nem onde é que ela estava. Para ela estar na Boa Esperança, ela ia se perder, porque ela não sabia onde ela estava. Onde é que estava, né? Aí assim, ela disse que ainda ficou com medo, porque viu o carro e ficou com medo de alguém abusar dela novamente. Mas quando ela viu que eram os amigos dela, ela chamou, né? Aí começou a chamar e foram que eles acudiram e levaram ela para o hospital. E aí foi quando começou que a senhora foi informada e que chegou por lá para essa situação toda acontecer. Agora, como é que fica o coração da família? Claro, além de revolta, né? Porque é um sujeito que ainda está preso, pelo menos até a data dessa gravação ainda está preso, está solto, né? Está solto. Mas como é que fica o coração da família num momento como esse? Qual é o maior desejo para além da justiça? Eu queria dormir, acordar e pensar que isso tinha sido um pesadelo. Porque do jeito que eu vi, queria até me mostrar os vídeos que viram, disse que ele tirou a parte da roupa dela de baixo, ela correu seminua, pegou um saco de ração, se cobriu com um saco de ração. E a roupa dela, ele pegou, queimou o short dela. Encontraram o short dela queimado. Quando as amigas acharam ela estava seminua, com um saco de ração enrolado na cintura. Agora me diga, o que é que uma mãe pensa numa hora dessa? Eu queria dormir e acordar e pensar que aquilo tinha sido um pesadelo. Até porque é uma cena muito dolorosa. Muito dolorosa. E quando eu vi, eu acho que eu aguentei, porque graças a Deus que eu tenho muita fé em Deus, eu rezo muito. Se não fosse, eu dei força para a Brena, porque a Brena chegou, a Brena desmoronou. Quando eu cheguei ali que eu vi ela, mãe, não foi minha culpa, ela chorando. Eu abracei logo ela e ela chorando, e aí eu fui olhar os pés dela cheios de espinho, chegou lá, era pena, a menina com os pés toda arranhada, toda cheia, mas não foi ele que machucou, foi ela correndo, se machucou. Sei lá, e ainda o mais que, assim, que revolta, é porque ele era vizinho, a gente morou muito tempo na mesma rua, ele viu minha filha crescer. Ele era conhecido de vocês? O que não entra na minha cabeça é isso. Ele viu minha filha crescer. Minha filha cresceu ali, ele vendo minha filha crescendo. Aí, então ele não era uma pessoa desconhecida? Não é desconhecido. Não era alguém que passou e estava com um instinto sexual? Não era. Muita gente estava dizendo que ele já tinha era vontade de fazer alguma coisa com ela e esperou uma oportunidade. Porque a gente morava lá, vai fazer 3 meses que a gente se mudou de lá. Aí assim que a gente se mudou de lá, acontece isso. Foi assim a gente tentou, eu imaginava que fosse uma pessoa distante, assim, mas aí, quando a gente foi ver as imagens das câmeras, a primeira coisa que falaram foi gente que mora perto e conhece essas estradas, porque quem não conhece, não mora por aqui, não sabe o caminho. E pelas roupas era de caçador. Aí o rapaz que estava com ela falou as características dele, disse como era ele, que ele era alto,
tinha um bigode, um cavanhaquezinho, falou o rosto dele. Aí a gente foi tentando, mas a minha cabeça não ia para esse suspeito. Vocês podem falar, não? Acho que pode, né? Falar o nome dele? Pode falar? Pode. Foi nesse... É Tassiano, o nome dele conhecido como Tasso Lopes. Pode falar o nome completo? Qual o nome dele completo? Eu não lembro no momento. Vai, porque a gente está com a advogada, né? E ela vai orientando tudo que a gente pode falar. Aqui, ela fala o nome completo daqui a pouco. Aqui eu vou falar o apelido dele, como a maioria conhece como Tasso. Ele morou, como a mãe disse, perto da gente ali. Eu me criei, a gente morava em Fortaleza, a gente chegou aqui no Ipu, tinha uns 12 anos, tinha uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos. A gente foi criado no bairro, perto deles. Ele já trabalhou com meu pai. Ele passava em frente lá com a mãe escutava a voz dele, porque ela conhecia a voz dele porque ele tem parentes que moram em frente à casa da minha mãe, ele conversava. Às vezes ia na calçada, perguntava alguma coisa sobre o antigo namorado da mãe também. E assim, o que levou a ele foi as características que o rapaz disse. Isso foi na terça-feira. Teve umas pessoas que perguntaram assim: foram na casa do Tasso porque a gente estava pesquisando quem é caçador. Porque lá no bairro Pereiros, para lá, tem muita gente que caça. Diz assim, não estou sabendo que foi na casa dele. Foram na casa de outras pessoas, mas não eram. Só porque na segunda-feira, o que pode ter assustado ele para ele ter fugido foi, no caso, sem até querer, mas já sentindo que era ele, foi o meu pai. O rapaz falou como era a característica dele e ele colocou na cabeça, foi o Tasso. Eu peguei, olhei na internet uma foto dele, mostrei, parece com esse aqui? Um disse assim, parece, só porque a foto antiga não tinha... O cavanhaque. Mas ele tem isso aqui, meu pai saiu da delegacia e foi direto para lá. Quando ele chegou lá, perguntou por ele, sendo que ele estava lá, depois que o pai perguntou por ele, na segunda-feira mesmo ele sumiu. E na terça-feira, eu falei com a polícia. Na terça-feira já estava lá, que foi na terça-feira que foram depor, que a mãe levou. Chegou lá, eu conversando com o policial, se tinha ido na casa de Tasso. Ele, quem é Tasso? Aí eu fui explicar a situação. E a mãe falou, meu coração está sentindo que pode ter sido ele. Como do meu pai também. E aí o que aconteceu? Pois vamos lá. Quando eles chegaram lá, é a mesma rua que da minha irmã, que minha irmã ainda continuou morando lá. Eu fui deixar minha irmã em casa e a polícia estava lá. Chegando lá, simplesmente a esposa dele disse que ele tinha fugido porque falou que tinha feito uma coisa muito horrível e se ficasse ele ia morrer. Ele falou isso para a esposa? Isso? Ele declarou isso para a esposa? Limpamente, abertamente? Isso sim, foi a polícia que falou para mim, que eu tenho contato com a polícia. Ela falou assim, olha, a esposa dele disse que ele fugiu. Eles falam desse jeito, o policial mesmo falou para mim. Aí o que aconteceu? O policial, posso entrar na sua casa? Assim, pode. Quando ele entrou na casa dela, encontrou a roupa que ele estava suja de sangue. E no mesmo dia que foi encontrada a roupa, encontraram o short dela queimado. E foi ligando um ponto ao outro. A vítima perdeu, no caso, o medo, que ela ficou com medo, que ele ameaçava muito de matar ela. E ela foi e disse que realmente era ele. E antes mesmo dela falar que era ele, ela já tinha afirmado para a mãe que ele tinha o jeito parecido com o Tasso. Mãe, o jeito dele parecia com o Tasso. Mas naquele momento de nervosismo, ela não ia associar, mas com calma. Depois, e ele mesmo se entregando, fugindo, porque se ele não tivesse culpa, ele não ia fugir. Com certeza. E nem declarar o que ele declarou para... Bom, agora a gente vai conversar com a advogada, que inclusive é a advogada da família, não é? A advogada que está cuidando de todo o caso e que é pela Secretaria da Mulher aqui da cidade do Ipu. Vou perguntar para a doutora Vanice, seja bem-vinda. Boa tarde para você. É uma alegria lhe receber aqui. A alegria que eu digo pela sua presença, não pelo caso, que é um caso tão brutal. Mas, doutora, eu queria lhe perguntar, né, a respeito dessa situação como um todo. É claro que você não vai me responder por que leva uma pessoa a cometer um ato como esse, né? Mas o que a justiça faz a partir de agora, né? Nós temos aqui todas as provas necessárias. Eu não preciso ser policial para saber, mas elas já falaram aqui tudo que indicia a culpabilidade desse rapaz, do Tasso, né? E o que a justiça faz a partir de agora? Qual é o próximo passo? Olá, Vinícius. Gostaria de saudar todos que estão nos assistindo agora neste momento e aproveitar para agradecer a oportunidade para estar aqui, para estar sanando algumas dúvidas da população.
Sobre a sua pergunta, né? Eu sou advogada, estou como advogada da Secretaria da Mulher aqui de Ipu e representando, né, a gestão através da nossa prefeita Milena Damasceno, e quero só ressaltar que a vítima, ela recebeu todo o apoio necessário. Desde o início até agora, está tendo todo tipo de acompanhamento necessário e falar para a população que o foco agora é encontrar o agressor, coisa que as autoridades competentes estão fazendo e que esse crime não ficará impune. Ressaltando a sua pergunta, eu gostaria de resetar assim, um pouco o que aconteceu. Porque você questiona o que é que acontece a partir de então, né? Muita gente tem dúvida sobre quais foram os primeiros procedimentos tomados pelas autoridades policiais, pela secretaria, né? E, assim, foi aberto, né, instaurado o inquérito policial, e onde foi colhido, né, depoimentos, provas, tudo o que foi necessário. E o ocorrido aconteceu num dia de domingo, né? Quero estar repassando, para quem não sabe, foi num dia de domingo. E na segunda-feira, pelo fato de estar tudo fechado, não existir, né, a delegacia aberta nesse dia e horário, na segunda-feira foi que foram colhidos, né, os depoimentos, os primeiros depoimentos, para falar a verdade, porque a vítima ela foi até direcionada para o hospital lá em Sobral para fazer exame, e quando foi no outro dia que ela retornou, ela foi precisou ir para a PFOS também para poder fazer o exame de corpo de delito e tal, aquela coisa. Resumindo, ela só foi prestar depoimento na terça-feira ou na quarta, se eu não me engano agora. Acho que quarta-feira da semana. Domingo foi o acontecido, isso, mas o processo veio depois. Isso, o processo veio depois. Pronto, o depoimento da vítima foi colhido na quarta-feira. E aproveitando aqui, eu quero explicar, né, para toda a sociedade, toda a população, porque questionam muito, né, por que o agressor se dirigiu até uma delegacia de uma outra cidade, se apresentou e não foi preso. Não existia mandado judicial, né, mandado de prisão para ele, para o acusado. Então, assim, ele já tinha livrado o flagrante, e não inquérito policial em fase inicial e não existia mandado de prisão. Então, infelizmente, as nossas leis, né, são frágeis, existem infinitas lacunas e coisas que facilitaram com que isso acontecesse, né? Com que isso acontecesse. Não é porque não tem ninguém fazendo nada, é porque o processo está andando. Justamente. Eu não quero me prolongar, mas eu acho necessário explicar, né, para a sociedade que o inquérito policial, o prazo de conclusão dele é um prazo de 30 dias com o réu solto. E o que é que acontece? Por isso que eu estou enfatizando, né, enfatizando que aconteceu no domingo, na quarta-feira foi o depoimento dela que foi colhido, né? E aí, na sexta-feira, se eu não me engano, foi que ele se apresentou. Até então, nesse lapso de tempo, não existia culpado, até porque a vítima dizia que não tinha conhecimento, né? Só que naquele estado de medo e de vergonha, né, que aconteceu, ela não quis identificar, mas desde o início a vítima sabia de quem se tratava. Como a família acabou de dizer, né? Ela já sabia, mas já sabia. Devido ao momento, talvez ela teve coragem depois. Ela já sabia desde o início. Aí, então, é isso que eu quero enfatizar, que o inquérito dura no prazo de 30 dias para ser concluído. E as autoridades policiais concluíram o inquérito no prazo de 5 dias. E só depois, realmente, de ter conhecimento de quem era o acusado mesmo, né, o real agressor, é que as autoridades policiais poderiam entrar, né, fazer com o pedido de prisão preventiva. E foi o que foi feito. Deu tempo fugir? Deu, infelizmente, deu.
Mas não quer dizer que teve omissão da polícia. Quero deixar bem claro para todo mundo, né, para toda a sociedade, que o trabalho da polícia foi feito e está sendo feito, continua sendo feito, mas assim, são detalhes que são sigilosos, que É para não comprometer o caso, né? justamente que eu não posso estar passando aqui, mas eu tranquilizo toda a população ipuense, dizer também que como representante da Secretaria da Mulher, como advogada, como um representante também da gestão da prefeita e como mulher, isso não vai ficar impune. Uma hora ou outra ele vai hora, ser preso. Sim, e está existindo cobrança também, tanto da sociedade como da secretaria, quanto da parte da gestão. E eu garanto a todos vocês que a polícia está fazendo um bom trabalho. Uma hora ou outra ele vai ser encontrado, né? Até porque eu tenho plena certeza que uma pessoa que está com mandado de prisão em aberto não consegue ir para muito longe, né? Até porque onde ele estiver, pode acontecer a prisão dele. Com certeza. Agora, que é um caso que revolta muito a gente, né? Doutora, hoje uma pergunta que eu queria lhe fazer, à vez de encerrar, como fazer agora para preservar a vítima, né? Porque a gente fala muito sobre o caso e sobre o agressor, mas eu acho que o momento agora também é de cuidar da vítima, né? Desta jovem que está passando por todo esse processo. Eu acho, inclusive, que ela não vai nem assistir, porque assistir, a gente falando aqui, relembra tudo que ela passou, né? E é uma tortura. Como preservar a vítima agora, daqui para frente, até esse processo ser encerrado? Pronto, eu acredito assim, é um assunto que realmente é difícil de ser debatido, mas ao mesmo tempo necessário. E eu acredito que quanto menos a gente expor a vítima a isso, né, melhor. E assim, a vítima, ela está recebendo todo amparo jurídico, amparo social, amparo psicológico por parte da secretaria, e dizer que pelo menos de início é isso que nós estamos fazendo, né? Resguardar ela nesse sentido para que ela receba todo o apoio necessário para que ela volte a ter uma vida comum, né? Tenha mentalidade suficiente, o psicológico dela, né? Não fique tão abalado ao ponto que ela deixe de viver, deixe de dar continuidade. Mas eu acredito que isso tudo é o tempo, né? O tempo vai dizer, e tudo que ela estiver precisando e tudo que ela vier a precisar futuramente, ela pode contar conosco da secretaria, conosco da gestão. Enfatizar aqui também que a nossa prefeita, Milena Damasceno, também deu total apoio, transporte, tudo que ela tiver, tudo que ela precisou e o que vier a precisar. Tem esse apoio. Isso, teve esse apoio e terá ainda, Muito caso venha ter necessidade. E aproveitando a deixa, eu gostaria de enfatizar, né, para toda a população, para toda a sociedade, que fiquem tranquilos e se monitorem para ter cuidado de estar falando certas coisas que são inverídicas, que podem estar prejudicando outras pessoas. Que chega até a gente certos comentários tipo que é inevitável, né? Querendo descontar a situação em outra pessoa que não tem nada a ver, que simplesmente é vítima também. Culpabilizar, né, outra pessoa. Isso. E assim, não é desse jeito que as coisas se resolvem. Fiquem tranquilos. Nós estamos à frente da situação, só que assim, nessa parte agora de prender o acusado, isso é autoridade policial. Isso é direcionado, isso é caso de polícia. Então a polícia resolve. Isso, nessa parte a polícia resolve, mas em questão de amparo, né? Tudo que a vítima estiver precisando e vier a precisar, estaremos aqui, e dou a minha palavra como advogada, como representante da Secretaria da Mulher, que me comprometo a dar um retorno para a população no desfecho desse caso. E eu
Vanice, advogada, mulher, me solidarizo com a família, principalmente com a vítima, e espero que essa situação se resolva da melhor maneira possível e o mais rápido possível. É o que todos nós queremos, né? Sim. Nós não queremos a morte, ou que esse rapaz, esse homem, pague com a mesma moeda. A gente só quer que a justiça seja feita, né? E é por isso que a gente está aqui hoje. Doutora, obrigado. Obrigado, viu? Isso. Obrigado pela sua contribuição. Bom, eu queria agradecer vocês da família por terem vindo aqui. A senhora é uma mulher de muita fibra, né? Porque sustentou a família, mesmo num momento como esse, né? Teve que acalentar a sua outra filha, né? Porque isso desestabiliza todos, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem como mãe para as mães que estão lhe assistindo nesse momento e que muitas vezes passam por situações, não assim como a sua, mas situações de inclusive, perder suas filhas, né? Seja para um outro homem, seja para o mundo, seja para as drogas. Eu acho que a sua fala nesse momento, o seu coração nesse momento, fala diretamente ao coração de outras mães. Eu queria que você deixasse a sua mensagem. Gente, é ter fé. A minha força vem de Deus. Eu sou uma pessoa muito de oração, eu rezo muito, eu tenho muita fé. A Isabelle reza. Agora ele testificou mais as orações. E é Deus que me sustenta, é fé. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você entende as coisas do mundo, mais você tem força. Porque na minha família, a pessoa de força sou eu. Quando acontece uma coisa, minhas irmãs ligam, reza por mim, reza pelo meu filho. É desse jeito, é Deus, gente. Tenha fé em Deus. Ensine seus filhos a rezar. E reze pelos seus filhos. Quando seus filhos saem de casa, as meninas quando saem de casa, eu gosto de rezar nelas. Tem a oração a Salve Rainha. E é desse jeito, é Deus, gente. A minha força vem de Deus e que agora que esse bandido seja pego, né? E a gente não tem mais muito nada a fazer não. Gente, desculpa. Eu fico tão... Até quem é forte cai, né? Não, com certeza, até porque esse é um assunto e um momento delicado para todo mundo, Aí né? eu queria também ressaltar, porque saem muitos boatos, coisas assim que a família não diz, né? Saem mentiras dizendo que saiu uma mentira que eu queria deixar bem esclarecida aqui para todos, que eu até agradeço quando você fez o convite, que era para deixar também esclarecido, de que tem gente de má fé usando a foto do meliantes, realmente tem que usar mesmo, mas com frases dizendo que a família está dando uma recompensa num valor que a gente não está dando recompensa a ninguém. A gente só quer justiça e quem vai pegar ele é a polícia. Quem souber, diga, mas diga porque você quer e acha justo, ou você quer na sociedade uma pessoa que possa fazer mal a um filho seu, uma filha ou alguém próximo da sua família. A gente não está oferecendo recompensa nenhuma em dinheiro, em nada. A gente apenas quer a ajuda da população para poder encontrar ele. E se Deus quiser, logo, logo a gente vai receber uma boa notícia, né? De que a polícia prendeu ele, se Deus quiser. É verdade. Deus abençoe vocês, viu? Nossa Senhora lhe dê força como mãe. E muito obrigado por confiarem na gente para falar um pouco sobre esse caso tão delicado, tá bom? E a gente vai continuar acompanhando, você na sua casa também vai continuar acompanhando, porque tudo que a gente quer é que esse momento, essa situação seja resolvida. Que vocês possam ter tirado aí todas as dúvidas de um caso que ele precisa ser bem contado da maneira certa para não gerar fake news, disse-me disse, por aí, tá bom? Bom, a gente vai continuar o nosso programa porque a gente não pode ficar nesse clima, né? A gente vai agora para um quadro especial porque domingo combina com café, todo mundo gosta de um café. E eu vou tomar um café da tarde hoje com uma pessoa super especial, uma grande mulher aqui da cidade do Ipu, que vem falar da vida, vem falar dos planos, vem falar do que gosta de fazer, numa mesa de café especial. Bora saber quem é? É a estreia do Café da Tarde. Olha quem vai estar comigo. É isso aí, um café da tarde delicioso, com uma grande mulher que já é aqui, ela já tem carteirinha de visita aqui na TVV. Cristina Pérez, seja bem-vinda. É uma alegria lhe receber, tá? Eu que agradeço o convite, Vinícius, boa tarde. Fico imensamente feliz por sempre estar aqui com você nesse ambiente que a gente sabe que é super agradável. Você tá sempre nas estreias, né? A estreia do quadro, a estreia da Paula, né? Que bom, que bom. É uma coisa boa. Agora você tá rouquinha, pegou gripe? Não foi nem a gripe, Vinícius, devido às queimadas. Eu inalei, né, muita fumaça nesses últimos dias. E devido a uma medicação que eu uso para o nariz, a minha garganta, ela sentiu um pouco. Foi afetada, né? Isso. E o tempo seco, né? O Ipu agora tá bem quente, Estamos né? vivendo uma época muito quente, até
para as pessoas se conscientizarem a questão da hidratação e a não queimadas, né? Porque isso não prejudica apenas a poluição ambiental, mas ela prejudica de certa forma, afeta muito a saúde de muitas pessoas, dos animais. Quem sofre já com problema respiratório, que também, né, ao inalar essa fumaça, adquire e desencadeia uma crise. O ambiente em si, as donas de casa que muitas vezes ali acabam de cuidar do seu lar. Ah, verdade, né? é verdade. Quem tá com a roupinha no varal, enfim, polui e maltrata o ambiente de todas as formas. Os animais como um todo Com também. certeza A natureza. também. Então você que vai fazer queimada, eu não sei o que tem na sua cabeça, não faça queimada, não precisa disso, né? Mas nós viemos falar de queimada nesse... Você gosta de tomar café? Eu adoro um cafezinho. Você aceita um cafezinho? A Paula com certeza. A Paula começou com esse negócio de café no programa dela e aí eu levei a sério. Você sabe que tudo que a gente puder copiar, a gente copia, né? Com Então, certeza, o que é bom merece ser copiado. com certeza. Agora tem que ver, porque eu tenho que aprender a usar essas coisas aqui, porque essas coisas chiques eu não sei usar não. Mas a gente vai estrear esse quadro hoje, Cristina, se você me permite, justamente pra gente falar um pouco sobre a vida, né? Com quem você gosta de tomar um café da tarde? Meu café da tarde, eu gosto de tomar com os meus pais. Com seus pais? Com os meus eu pais. vejo que você posta muito, né? O seu pai, principalmente. Você é mais chegado no seu pai ou na sua mãe? Nos dois, mas eu tenho uma afinidade maior, Vinícius, com meu pai. O seu pai. Ele tá com quantos anos hoje, Cristina? Hoje o papai, ele tem 91 anos. 91? 91. E lúcido? Lúcido, que é o mais importante. Tem uma força de um guerreiro, tem uma autoestima admirável. Embora já debilitado, né, dos movimentos, da visão, já muito frágil, mas a força que ele tem interior é o que mantém ele de pé. Agora, você falou no programa da Paula que o seu pai era daqueles que via o carro e escutando o carro ele sabia o defeito do que tinha acontecido. Não é à toa que ele leva o nome de mestre, né? Mestre. É verdade. Mestre não é qualquer um, né? Não é qualquer um. Agora você também tem herdou esse dom do seu pai? Não com o carro, mas tem o que é na sua vida que você, só de bater o olho ou só de escutar, você já identifica ali alguma coisa? Vinícius, eu tenho um sexto sentido muito aguçado. É? Isso. E assim, ainda hoje eu fiz uma postagem, vendo uma mensagem nas redes sociais, no Instagram, o quanto quando a gente tem uma afinidade com Deus, o quanto a gente percebe as coisas com mais facilidade. E é incrível como bater o olho, até a energia das pessoas, elas não me deixam enganar. E isso eu acredito que seja algo de muito positivo, porque você consegue detectar muitas coisas e como também evitar muitas coisas. Muitas coisas também, é verdade. Até porque tem aquele tipo de pessoa, né, que olha a planta já morre, né? O olhar da pessoa. Isso. Tem um poder, né? Tem um poder, isso é verdade. Você falou das redes sociais, você está bem ativa nas redes sociais. E isso é porque você teve que fazer isso ou porque você gosta e quis se adaptar? Vinícius, não é que eu goste. Devido à situação, devido ao trabalho, devido hoje a gente viver muito em volta de um mundo ligado às redes sociais, não deixa de ser também uma forma de você manter-se atualizado do que acontece, né? E por ser tão prático, você tá ali com o celular na bolsa, muitas vezes em uma fila, em um determinado local, então é mais hoje a praticidade. Você pega, você olha e você já sabe os acontecimentos do momento. Você já vai se inteirando e Com vai também certeza. botando a sua opinião sobre diversos assuntos. Isso, mas assim, eu sempre procuro me policiar, porque as redes sociais, embora tenha suas inúmeras utilidades, ela também é uma faca de dois gumes, né? Você tem que ter ali o controle, tem que ter o horário, tem que também saber se limitar. É verdade. Como é que tá a sua rotina hoje? Como é que tá a rotina da presidente da Câmara? Que hoje você tá como presidente da Câmara, a gente vai falar de política, não posso deixar de falar daqui a pouco. Mas como é que tá a sua rotina hoje? O que foi que mudou? O que foi que não mudou? Vinícius, eu costumo dizer que de um ano para cá, minha vida assim, ela deu uma volta que para eu poder sentar e me situar onde é que eu tava, eu tive que... Dá um estrago. Sim.
Até porque mudou muita coisa, né, Mudou Cristina? muita coisa, embora eu já tivesse muitas atribuições, embora eu já trabalhasse muito, tivesse muitas responsabilidades, porque o trabalho, a família, os meus pais, os meus filhos, a minha vida em si, isso exige da gente, né? Disponibilidade, tempo muito atarefado. A política em si, ela também não deixa de ser uma responsabilidade grande, porque além de você ter que abdicar o seu dia, o seu horário, as suas tardes, muitas vezes madrugadas, algumas situações da população, o parlamentar em si, ele já é muito atarefado. Agora você imagine ter que conduzir, né, uma Câmara que todos os dias lá tem servidores, todos os dias existem inúmeras demandas e que requer de nós tempo, praticidade, sabedoria, informação de leis, todo um estudo que você tem que estar acompanhando, fiscalizando, tem que estar sempre se atualizando, porque não é fácil. O pessoal pensa que você chega ali e só comanda a sessão, né? Não é. Se fosse só isso, tava bom. Ainda assim era difícil, porque do jeito que tá hoje, tá bem complicado, né? Isso, lá nós temos um grupo, né, de servidores que são concursados e cada um ali tem os seus trabalhos dirigidos. Temos vários vereadores que também quase que diariamente estão ali, né, buscando alguma orientação, buscando alguma informação, protocolando projetos. Existe a sociedade como um todo, que também não deixa de ser participativa, na qual eu fico muito feliz, Vinícius, quando eu vejo servidores, cidadãos, jovens, quando buscam a Câmara, né? A Casa do Povo. A Casa do Povo. E assim, de uma certa forma, a gente fica feliz quando a gente vê escolas buscando o espaço da Câmara para a realização de algumas aulas e estudos dirigidos na prática, né? Como esse ano nós recebemos uma escola da Várzea do Gibão, Escola do Estado, na qual eu parabenizo todos que fazem a escola. Peço até perdão, porque por hora me deu uma fugida do nome da escola, mas a escola que o Celso, né, o professor Celso, é professor e solicitou o espaço da então Câmara Municipal para a gente ter uma aula com os alunos, e aquilo foi muito, muito importante, porque os alunos viram na prática as leis orçamentárias que redige o município, né? E isso é muito bom, quando você vê a sociedade inserida em um dos poderes que a gente sabe que trabalha o município em parceria com os demais, com o executivo e com o judiciário. E quando você vê jovens inseridos, você fica feliz, porque você vê a juventude também focada, presente, e que isso é muito bom. É importante. Eu tenho um sonho dos jovens chegarem mais para perto, né? Dessas coisas tão... Porque eu sempre acho que tudo fica melhor com a juventude, né? Com certeza. Eu acho que os jovens se apropriando disso. Agora, Cristina, vamos comer, tá? Isso aqui não é nada cenográfico. Fique à vontade. Tudo é real, né? Tudo é real, você está em casa. Inclusive, você é uma boa cozinheira? Vinícius, eu tenho meus dotes e eu adoro ir pra cozinha, viu? Eu adoro o fogão. O que você faz assim que você quer um suquinho? Esse aqui é suco de acerola. Quero sim, pra gente se hidratar, né, Vinícius? O que você gosta mais de fazer na cozinha? Olha... De prato, assim, que você se garante também. Porque se você disser, eu vou dizer, vou lá fazer com você. Uma galinha caipira, da galinha do feijão até a massa. Tudo que vier... Dona Terezinha caprichou com a gente, viu? Dona Terezinha é minha mãe. Você fala muito bem. Isso foi de casa? Eu acredito que isso tem muito a ver, porque minhas irmãs, nós somos 7 mulheres, todas professoras. A casa das 7 mulheres. Isso, as 7 maravilhas da Dona Terezinha e do seu Elias. E isso tem sim muito a ver, porque para elas lecionarem, nós tínhamos a família muito numerosa. E aí a família foi dividida em 2 casas, Vinícius, porque as minhas irmãs que iniciaram, né? Não vou para não dizer as irmãs mais velhas. As irmãs mais velhas, para não dizer que as iniciantes como professora usaram essa sala da escola, aliás, da nossa casa, para fazer um reforço escolar. Eu lembro, você me contou isso. Eu tinha contato com muitos alunos, com muitas pessoas, e isso, de certa forma, desenvolve muito, né? Desenvolve muito. E eu converso muito também. E você gosta, não gosta? Mas você não era assistente social? Ainda é? Ainda, não.
no momento eu não estou exercendo a função Até como pela assistente questão social. do... Do tempo, né? Isso nos consome. Eu já trabalho como agente comunitário de saúde, que não deixa também de ser um serviço de assistência, né? Onde há 28 anos eu já exerço essa função. E então a gente continua nessa rotina. Cristina, o que é que você gosta? O que é que você faz para desestressar, para se divertir? Se eu lhe disser que uma das coisas que mais me desopilam, eu andar, conversar e visitar os amigos. Andar, que você diz, é fazer caminhada? Não é andar só fazendo caminhada, não. Na visita com as pessoas, ali é o meu momento relax. Sair para visitar. Embora muitas vezes a gente traga muitas situações, mas é o momento onde eu desopilo. E é importante, né? Até porque você vai de encontro ao público, né? Ao povo, aos amigos que a vida lhe deu, que eu tenho certeza que... Né? Quando a pessoa é política, né? Chega tanta gente só para se oferecer, só para se aproveitar, né? E eu digo muito, né, para as minhas amigas, a política ela tem lá os seus lados positivos e negativos. Mas eu sou muito grata a Deus por todas as pessoas que Deus colocou no meu caminho durante essa vida, essa caminhada política. Adquiri inúmeras amizades, comadres a gente nem se fala, né? Tem afilhado por tudo que é lugar. Espalhado e assim. Eu também tenho. E existem essas amizades que são pessoas que a política une, a gente se conhece, mas com a convivência a gente passa a admirar, ter apreço, ter carinho, e ali a gente acaba formando grandes amigos. Grandes amigos, inimigos também, não, Cristina? Porque a palavra inimigo é muito forte, né? Isso. Mas a política do Ipu é uma política muito... não termina nunca, né? Tá sempre agitada e eu fico pensando, meu Deus, como é que a Cristina consegue estar ali? Eu vi agora, recente, você teve que encerrar uma sessão. Isso, infelizmente aconteceu, né? A gente ter que encerrar uma sessão por questões que o público que lá estava, eles infelizmente não nos deram a oportunidade de concluir essa sessão, que tinham até projetos muito importantes no qual nós já estávamos quase concluindo, mas que se tornou um ambiente inacessível para a gente assim poder conduzir os demais trabalhos. É onde eu falo que a casa é do povo e lá nós estamos para abraçar todos. Mas todo cidadão ele também tem que ter ciência que cada parlamentar que ali está, ele foi escolhido pelo povo e ele tem lá, né, os seus direitos quanto ao uso da tribuna, quanto à fala. Embora a gente saiba que muitas vezes um grupo pequeno eles vão com o intuito de criar uma situação desfavorável à fala de algum vereador A ou B, mas que isso não impossibilita o vereador de estar fazendo sua fala, né? É um direito dele e por essas razões a gente sempre está lá buscando manter a casa em ordem, buscando manter o respeito mútuo, porque é fundamental. Cristina, uma pergunta assim, a politicagem terminou ainda não, né? Da época da eleição para cá, a Milena tomou posse, mas continua ainda, né? O pessoal ainda não Vinícius, acabou. assim, eu vejo como uma coisa muito acirrada, muito ferrenha, muito viva. Ela está muito presente. E eu acredito que todos nós temos que ter ciência de que aconteceram as eleições, um ganha, um não obtém aquele resultado e que nós devemos respeitar. Mas aquele que ora está no poder tem que ser respeitado pela população. Com certeza. Como também aqueles que infelizmente não obtiveram o resultado esperado não podem, de certa forma, sofrer algumas consequências porque a política passou, a prefeita de todos. E enquanto existir esse tipo de politicagem, eu vou até usar uma expressão que nem gosto, mas de perseguição, de baixaria, de muita conversa em grupo de WhatsApp, daquele disse-me-disse, eu acho que isso quem perde é a população. Com certeza. Né? Porque ali, muitas vezes, você aponta dedo para algo que não é verdade, você faz injúrias a algumas pessoas que, infelizmente, sofrem algumas situações, algum tipo de perseguição, e isso não é bom. Então, assim, nós temos uma sociedade hoje evoluída, nós temos eu admiro muito os ipuenses,
São uma cidade de pessoas muito acolhedoras, inteligentes, pessoas sábias, mas que eu me entristeço, Vinícius, quando eu vejo algum tipo de postura de determinadas pessoas onde a gente tem que buscar colaborar, unir forças e não criar barreiras. Porque enquanto você pensar dessa forma, você está pensando pequeno e você não está contribuindo para o bom desenvolvimento da sua cidade. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu acho que o que nós mais queremos, eu conversava com a Cristina, é saber, né, na Câmara Municipal o que está sendo votado, o que está acontecendo, né? A Câmara Municipal toda semana é notícia, mas pelo lado ruim, porque é os vereadores que saem quando o outro vai falar, é aquele negócio, eu fico pensando assim, já chega, não já chega não? Eu acredito já tá que bom, com não? certeza, E Vinícius. já tá bom de infantilidade, já tá bom, é aquele negócio. Vocês que são hoje da oposição, é aceitar quem ganhou, né? Aquele negócio, aceita que dói menos, e o pessoal da situação esquece o ex. Porque tudo é 12 anos atrás. Vamos botar as coisas pra frente, Com né? certeza. Eu acho que precisa passar dessa fase imatura. Com certeza, Vinícius. O que passou de proveitoso, a população reconhece, como também o que passou que não foi favorável, o povo optou por outra coisa, né? Por outra gestão, e que a gente tem que aprender a respeitar o público. A respeitar e buscar sempre estar conduzindo de forma harmoniosa todos os trabalhos e a gestão em si, porque ninguém está ali para fazer grupo de quanto pior, melhor. Não, nós estamos ali para somar. E tem que Para ser essa, somar, né, porque como representante nós estamos para representar apenas um grupo, nós estamos para representar a população. Todo o povo. Todo o povo. Agora eu acho que esse pão de queijo que eu fiz não ficou bom não, você experimentou? Experimentei. Você gostou? Gostei, tá do jeito que eu gosto, é assim mesmo. É assim mesmo? Douradinho. Você sabe que eu não sou bom de cozinha pra nada, né? Eu cozinha comigo, eu fui fazer com o Robério, e não é porque eu fui fazer com o Robério uma rabanada, queimou tudo o ex-prefeito. Vinícius, tem um né? segredo. Olha aí, caiu. Tem um segredo. Qual é o segredo? Antes dos minutinhos você desliga o forno, porque como ele já tá bem aquecido, ele termina de assar. Ah, entendi. Ah, então esse é o segredo. Esse é o segredo. Ah, você tá se revelando uma grande... Agora, Cristina, você veio aqui, final do ano passado, e veio super empolgada, porque já tinha sido eleita vereadora, viria a votação para ser presidente da Câmara, e você veio motivada, né? Até disse que um dia, quem sabe, poderia até concorrer à prefeitura, né? O sentimento hoje é o mesmo? Uma pausa, viu? Vinícius, assim, tudo na nossa vida é uma experiência, é um aprendizado, né? E, como eu lhe falei no nosso primeiro momento, eu não me via como uma pessoa que tem uma vida pública, como um parlamentar. Embora já tivesse história na política, já tivesse o serviço prestado, tenha sempre colaborado nas políticas públicas, que não deixa de ser uma política, né, através do trabalho, das nossas ações, mas, de certa forma, a política, para mim, hoje tem uma cara diferente da que eu imaginava. E não é essa a política que eu quero para mim. Quando eu digo isso, foi justamente o que a gente acabou de falar. Não é a política de embates, Vinícius. É a política de democracia, onde você tem o seu direito de escolha, onde você saiba respeitar a opinião do outro e não chega naquele embate de dizer, hoje aconteceu isso, esse serviço tal não funcionou e eu vim aqui cobrar. O outro vem de lá, ele vai apontar o dedo e vai criticar a sua cobrança porque ele vê aquilo como afronta. E muitas vezes não é, Vinícius. Nós estamos ali como fiscalizadores, né, representantes do povo. E nós temos sim que estar buscando atender às demandas existentes. E eu vejo muito isso, que em tudo que você vai cobrar, você tem aquilo como afronta. Mas que, por outro lado, assim, se eu entrei na política, isso não me intimida, né? Até porque a gente tem ali que prestar contas com o povo. Muitas vezes isso me impulsiona. Me impulsiona porque eu digo, se aqui eu cobrei e aqui revidou, pois é aqui que eu vou cobrar. E surte, de certa forma, algum desgaste entre os próprios colegas, mas que eu acredito que aquilo seja momentâneo, seja uma coisa
de momento devido à situação hora vista, né? E que depois a população em si, ela te procura, ela te agradece pela situação resolvida. Então, por um lado, a política, ela me abriu, assim, uma mente, um lado que eu não conhecia, que era esse, né? E que eu tenho pedido muito a Deus sabedoria, muita sabedoria, para poder conviver em determinados ambientes que a gente sabe que muitas vezes são ambientes que tentam te desmotivar, Colocar te pra baixo. desestabilizar. E isso, eu não acho que seja um lado bom. Embora nós saibamos que nós vivemos em constante aprendizado, eu estou como vereadora, primeiro mandato, estou também como presidente da casa. E para mim é uma experiência desafiadora, mas que nunca, Vinícius, isso eu vi como algo que me diferenciasse do outro. Até porque eu nunca tive essa vaidade. Para mim, eu acho que todos são iguais, mas a função que você está, você tem sim que fazer valer, né, a sua responsabilidade na condução dos trabalhos, zelando pelo ambiente, principalmente mantendo, né, os trabalhos, o respeito, conforme o regimento fala. E muitas vezes a gente é mal interpretado. Você já pensou se dentro da sua casa você não tivesse o controle com os seus filhos? Como é que seria a casa? Seria bem Né? complicado. Então eu acho que tudo você tem que ter comando, tudo você tem que ter controle e tudo você tem que fazer valer para que as coisas elas sejam encaminhadas em harmonia e que você possa ver acontecer. Mas é por isso que o pessoal fala que você não segue regimento, que você só faz o que quer na Câmara? É por esse controle que você tá falando? Eu acredito que sim, Vinícius, porque existe um regimento, que é uma cartilha, né? O regimento que você tem que obedecer ali às normas, quanto à fala, quanto ao respeito mútuo um com o outro. E muitas vezes, quando existem algumas situações, por exemplo, você recebe um projeto do executivo, você tem um prazo para você receber, para você analisar, para você dar uma olhada se pode... se há necessidade de ser ali colocada alguma emenda naquele projeto, que por muitas vezes o executivo não teve essa visão, como já aconteceu algumas vezes, né? Vinha algum projeto de indicação e ali a gente sentar com os assessores, com o jurídico, com os demais colegas vereadores e ali a gente diz, vamos fazer dessa forma que assim fica melhor e dá certo. Então, assim, a gente tem um prazo para receber, para avaliar. Não é chegar, colocar, votar. Até porque tudo que se vota ali, você tem que votar com segurança. Você tem que analisar se realmente está tudo conforme as leis exigem. Então, tudo requer atenção e muita responsabilidade. Nem todo mundo entende isso, né? Nem todo mundo entende. Agora você vai fazer uma revolução, você vai tirar a Câmara ali do lugar onde ela tá e vai levar ela para um espaço novo. Vinícius, logo que nós chegamos na Câmara Municipal, a gente já, né, pediu para ser feita uma vistoria em todo o espaço da Câmara, no telhado, né, lá é um prédio antigo, a estrutura é uma estrutura muito antiga. Então, como a gente estava no período de inverno, a gente já viu, né, já se preocupou e se atentou quanto a esses cuidados, né? E eu sempre, no dia da posse, 2 horas da tarde, muito quente, eu quis passar mal. Muita gente na Câmara e lá os ventiladores não eram o suficiente. E eu pensei, eu vou sugerir para quem vier para a Câmara para a gente colocar a central de ar na Câmara, para se tornar um espaço para acolher bem quem ali chegar, como também para os servidores que ali estão, todos os dias desempenhando os seus trabalhos, como também os vereadores quando ali estiverem conduzindo, né, nas sessões. E aí a gente viu que a estrutura em si, ela demandava muito trabalho para a gente mudar tudo. E o espaço hoje da Câmara, ela conta com 3 salas, além daquele espaço grande que hoje é onde acolhe as pessoas e também lá onde nós temos, né, o plenário. Mas nós temos a tesouraria, a sala do PROCON
e a sala onde a gente deixa arquivado todos os documentos, fora a sala da presidência. E, como eu sempre gosto muito de inovar, e eu mantendo sempre ativo nas reuniões que ora a gente busca em Fortaleza, junto com a Assembleia Legislativa, na UVC, eu sempre buscava ver o que era que eu podia trazer de bom para a Câmara Municipal, né? Para a nossa Câmara do Ipu. E eu vi que em outras cidades já tinha Procuradoria da Mulher, já tinha serviço de balcão do cidadão, atendimento ao microempreendedor. Na Câmara Municipal? Na Câmara Municipal. E eu disse, se isso acontece aqui, eu também posso levar para a nossa. Eu vou saber qual o caminho seguir, né? Recentemente a gente conseguiu a Escola do Parlamento, que é a Unipasse, né, que é a Universidade do Parlamento Cearense, onde as câmaras municipais, em parceria com a Assembleia Legislativa, ela oferece a toda a população, seja servidor da Câmara, seja parlamentar, seja a sociedade, seja o servidor público, seja conselheiro tutelar, agentes de saúde, agentes de endemias, a questão da segurança, primeiros socorros, a questão da proteção ambiental. Então, tem inúmeros cursos de línguas, né? E que a gente pode se instalar na nossa Câmara. Se a gente tiver o espaço, fizer conforme todos os critérios, nós podemos sim. E a gente conseguiu, né? Então, assim, são serviços que nós necessitávamos ter espaço, salas para atendimento, como no caso a Procuradoria da Mulher, nós precisamos ter 3 salas só para a Procuradoria. Por quê? Porque ali você vai ter que ter um atendimento do primeiro acolhimento com assistente social, o segundo acolhimento com a psicóloga e o terceiro com o procurador. Então, assim, são atendimentos que você tem que ter sua privacidade junto ao profissional. Uma estrutura. Então, para isso, você tinha que ter ali só para a Procuradoria 3 salas distintas. Então, eu pensei, nós vamos ter que encarar, colocar coragem para funcionar que nós temos e pé na estrada, vamos fazer. Ai, mas isso vai dar trabalho, onde é que vai ser o espaço? A gente saiu em busca de um local, né? E como a gente viu que nós iríamos precisar do espaço onde hoje funciona a Câmara para a Escola do Parlamento, nós, no primeiro momento, a gente, né, tem um local ali pertinho, né, que é onde funcionava a antiga Caixa Econômica Federal, e ali a gente já viu que poderia ser um local central, inclusive alguns vereadores até concordaram, né, acharam um local apropriado, central, bom de estacionamento, um local que dava para a gente fazer a estrutura hora que a gente necessita. E em breve, se Deus quiser, eu não vejo a hora, que eu nunca vi coisa para demorar tanto, é construção. Ah, e ainda mais quando chega no detalhe final. E se eu lhe disser que eu sou muito minuciosa? Sou. Aqui não deu. Eu vi você pintando, você estava pintando. Eu estava ajudando os meninos a montar, e como eu vi que estava demorando muito, eu disse, eu tô agoniada. Bora fazer também. Vamos fazer também, vamos botar a mão na massa. E aí a gente aproveita vez ou outra quando chega lá, que vê que o negócio tá um pouco lento, a gente tá lá. E quando é que inaugura? Quando é que vai inaugurar de verdade? Vinícius, assim, eu não vou dizer uma data certa, porque o meu intuito, o meu objetivo, né, era que a gente fizesse essa inauguração na Semana do Município, mas infelizmente não deu. Quarta-feira agora, é dia 1º de outubro, dia do vereador. Eu disse, vai dar certo. Infelizmente, a gente também está com pendência, aguardando, né, ser instalados microfones novos, toda a instalação de câmera, de som, né, de cadeiras novas. Então, assim, a gente tem que esperar, porque existe, né, lá os critérios, licitações, pagamento, a questão também da dificuldade de chegar no município, demora, eles dão prazo, quando a gente olha esse prazo já está extrapolado, a gente fica ligando, e tudo isso acaba que a gente não tem assim uma data certa para dizer, vai ser tal dia. Mas assim, eu pretendo muito que seja agora, né, até o final de outubro. Tá com tudo ok, né? Eu pretendo muito que esteja, e que se Deus quiser, você será um dos nossos convidados, e todos os ipuenses estaremos que lá. Assim sintam-se convidados. É histórico. É histórico. A Câmara nunca saiu dali, né? Vai para um espaço novo, reformado, né? E com muita tecnologia. Com muita tecnologia, é isso. E amor também, né? Cristina, agora falando não de Câmara Municipal, mas de família, de vida, porque você é uma pessoa que é apaixonada. Eu vejo você postando ali com seus pais, né? Você tem 3 filhas. Tenho 3 filhas. Qual é a favorita? Tem?
Eita, Vinícius. Dá ciúme eu também? amo as três. Né? Cada uma tem o seu toque especial, tem o seu diferencial, tem as suas qualidades. Qual é a mais carinhosa? A mais carinhosa, Vinícius, eu acho que é a mais velha, a mais carinhosa, que é a minha primogênita. É a Marjorie. Fica entre a Marjorie e a Eduarda, porque devido às duas hoje, né, já mulheres formadas, já mulheres, não vou dizer independentes, porque a gente como pais, mães, sempre tá ali, mas devido terem que já alçar novos rumos, já moram em outra cidade, já trabalham. E assim, a distância da gente, quando a gente se encontra, a gente tem aquele carinho redobrado, né? Aquele amor mesmo que só quem é mãe que tá com o filho longe sabe. Sabe como é que funciona. E assim, eu não me via quando elas foram, logo que terminaram, né, o segundo grau, que foram para Sobral fazer faculdade, eu ficava até meia-noite esperando o ônibus chegar. Olha só. Terminava a faculdade, eu ligava, tá tudo bem? Quando chegar em tal cidade, avisa se tá tudo bem. Porque teve uma época muito perigosa, né? Onde aconteceram alguns assaltos. E aquilo deixa os pais aflitos. E aí ela por si, ela disse, mãe, eu quero mudar. A minha primeira filha, eu quero mudar. Eu quero morar em Fortaleza, lá eu quero estudar, eu quero trabalhar. E aquilo pra mim, eu disse, essa menina não vai ter condições, porque aquela chega meia-noite, de manhãzinha, antes de eu sair pro trabalho, eu deixava o café na cama pra ela se alimentar. Já acordava um pouco tarde, devido ao horário, que chegava também muito tarde. E aí, quando era meu dia, eu deixava o almoço, já no prato. Porque eu sabia que ela estava ali estudando, para 3 horas já se programar para vir de novo. Novamente. Então, aquilo ali, uma mãe, e muitas mães ipuenses passam por isso, dessa rotina. Só quem é mãe sabe como é que fica o seu coração. Então, quando elas foram para fora, né, para Fortaleza estudar, eu tenho irmãs lá, e de primeiro momento eu fiquei com aquele coraçãozinho muito aflito. Eu disse, meu Jesus, o que é que vai ser da minha filha? Mas ela é muito corajosa, que nem eu. E assim, a gente precisa deixar os nossos filhos, eles andarem com os próprios pés. Nós precisamos sim estar conduzindo, estar orientando, estar aconselhando, fazendo o nosso papel. Mas nós não podemos privá-los de trilhar o caminho deles, porque muitas vezes você pode estar prejudicando um filho teu. Então eu sempre busco apoiá-las, sempre busco estar presente, embora minha vida seja muito atribulada, tenho inúmeras responsabilidades no trabalho, em casa, tenho os meus pais que precisam também, né, da minha atenção. E eu digo, na hora que meu pai e minha mãe mais precisam, eu tenho a política que também me consome. Mas eu sempre digo, tudo Deus sabe o que faz. Nada é por acaso em nossa vida. E se hoje a gente tem essa missão, Deus vai dando ali um jeitinho, vai conduzindo, fazendo com que a gente procure, né, estar presente em todos esses serviços, em todas essas situações, porque a gente não pode esmorecer. Se esmorecer, para, né? Para de uma vez. Não pode, isso é verdade. Agora, você é uma boa mãe, você é uma boa profissional, né? Tá aí como tanto na sua profissão quanto no exercício de vereadora. Você acha que o pessoal fala muito de você? Eu acredito que a gente não agrada a todo mundo, porque nem Deus agradou, né? Mas uma coisa eu me trabalhei, Vinícius. Eu sou muito dedicada e eu abro muito mão do meu eu pelo outro. A minha profissão em si viu muito isso. O trabalho, como eu tinha um foco maior dentro da área hospitalar, a gente abre muito a nossa intimidade. Sim. Porque a gente também escuta e a gente está ali para acolher. Mas eu aprendi que a gente deve fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Mas a gente não deve se deixar diminuir por ninguém. Se alguém vem, diz algo que eu, Cristina, tenho ciência que eu não sou, aquilo não me afeta desse tanto, Vinícius. Porque a nossa consciência é o nosso guia, Deus sabe de todas as coisas. E se você tem ciência que está buscando fazer conforme Deus quer que tu faça,
Então, por que se deixar bater com a crítica do outro e muitas vezes algo que você sabe que não é verdade? Então, eu não me sinto diminuída quando o outro muitas vezes rebate. Eu tenho certeza do que eu faço, do que está ao meu alcance, aquilo não me afeta. Não vai lhe abalar, nada me abala, nada me Não. abala. Agora sim, muitas pessoas falam de você, né? E muitas pessoas querem falar pra você, né? Eu acho que num café da tarde como esse, a gente vai conversando, né? E vai também ouvindo boas histórias. Você é uma pessoa que tem muita história pra contar, mas porque você vive boas histórias com muitas pessoas, né? Da sua vida. Eu fui escutando você falar das suas filhas e eu achei muito interessante a emoção na sua voz. A emoção em falar desse amor tão bonito, né? E é claro que tem pessoas querendo falar de você, se vai ser bom ou não, quem vai dizer é você. Então, acompanhe agora essas pessoas que mandaram uma mensagenzinha, que mandaram pra você falando. Olha, você pouquinho. vai fazer eu chorar. Não, eu não vou fazer nada. Quem vai falar é que vai. Roda lá. Bom, falar da Cristina Pérez é dizer que a minha mãe é uma mulher incrível, que exala compaixão e simpatia por onde ela passa. Que ela é uma mãe dedicada, carinhosa, uma mãe que exala sabedoria e que eu admiro muito o seu temor a Deus, quando ela exalta os valores bíblicos de amor e simplicidade, que são a essência dela. Falar da Cristina Pérez para mim é falar de amor. Cristina Pérez para mim é a melhor mãe do mundo, é a mulher que me acolhe com todo amor, todo carinho, com toda a sabedoria que ela possui. É uma mulher batalhadora, uma mulher forte que me inspira todos os dias e com certeza é o alicerce da minha vida. A Cristina Pérez para mim é amor, é paz, é alegria. Nos momentos mais difíceis, é a paz de Deus em minha vida. Ela é uma mulher de fé, é escolhida por Deus, humilde e de um coração gigante. Ela adora cuidar das pessoas e é um exemplo de força, honestidade e amor. Me pediram para definir as características da Cristina. O que eu tenho a dizer, uma das irmãs mais velhas, é que a Cristina é a nossa adorável caçulinha da família Pérez. A Cristina é a menina dos olhos do mestre Elias e não é à toa, porque ela, graças a Deus, Deus permitiu que nós tivéssemos a Cristina para se dedicar e a sua tamanha generosidade para com nossos pais. Eu tenho orgulho da sua trajetória, mãe, da sua competência e como você se empenha a fazer tudo com excelência. Se eu posso deixar uma mensagem hoje para você aqui, é dizer que eu te amo muito, que eu sempre estarei ao seu lado para tudo que você precisar, torcendo pelo seu sucesso, pela sua felicidade, e dizer que eu amo te ver brilhar. Que Deus te abençoe, que o Senhor é contigo, um grande beijo, dizer que eu tô morrendo de saudade. Mamãe, a mensagem que eu quero passar para você é que você sempre continue sendo essa mulher de fibra que você é, essa mulher batalhadora, essa mulher guerreira, desde sempre. Saiba que eu lhe amo, saiba que você sempre será o meu alicerce, a minha inspiração, a mulher que eu mais amo nessa vida, a mulher que aonde eu chegar eu sempre irei carregar a sua essência junto comigo e todos os seus aprendizados que eu carrego na minha alma, no meu coração. Você é meu amor, é minha paixão e a melhor mãe do mundo. Eu te amo, minha Cris. Fique com Deus sempre, mamãe. Te amamos. Mãe, o seu abraço me traz paz. Você é meu porto seguro e eu sou muito grata a Deus por ser seu filho. Te amo. Cristina, eu me sinto muito orgulhosa de você e por isso mesmo nós te escolhemos para você a madrinha da nossa filha. Obrigada, Cristina, por tua generosidade. Você é uma pessoa muito sensível e nós te amamos muito. Filha mais nova. Ah, Vinícius! A minha filha foi a derradeira. Saiu dentro da mãe dela e ela é a mais nova. E ela foi feita para cesariana, a mãe dela não teve mais filho, mais nunca. O nome dela é Maria Tereza Cristina. Minha filha mais nova, caçula, porque o nome dela é Tereza Cristina, que é meu nome. Ela, para mim, é uma boa filha,
para mim, para toda a minha família, viu? Toda a minha família. Muito carinhosa. Mexeu bem em cima, né? Não podia você vir para um café da tarde e não sair com esse presente pro coração. Que presente maravilhoso, Vinícius. É assim, são as coisas que eu mais amo na minha vida, né? Todos os dias eu agradeço a Deus, todos os dias mesmo, por ter o privilégio de tê-los em minha vida, de poder quase que diariamente estar ali com as meninas, não, porque já estão mais distantes, a gente se acompanha mais por telefone, muitas vezes uma ligação, quando eu pergunto, almoçaram? Aí eu digo, já eu descubro, faço uma ligação de vídeo, porque eu me preocupo muito, né, com elas, mas assim, são as coisas mais importantes. Eu todos os dias agradeço a Deus pelo privilégio de poder ter a minha família. Mas você foi longe, pegou minha irmã na Espanha. Agora um abraço, comadre. Sua irmã muito eloquente, não? Acho que todos vocês, as suas filhas também muito bonitas, bem colocadas, né? Cada um no seu tom. É um amor de mãe para filha que guarda no coração, né? Com certeza. Eu costumo dizer que um dos privilégios maiores que Deus nos dá para a mulher, né? O privilégio dela ser mãe. E mãe é a extensão do amor divino aqui na terra. A gente apenas cuida, faz a nossa parte, mas quem nos conduz é Deus. E no mundo de hoje, existe uma diferença de idade. A Marjorie, para a Eduarda, 3 anos. Mas para a Elisa, foram 11 anos. A Elisa hoje tem 14 anos. E eu digo, Elisa, a época das tuas irmãs, quando elas estavam começando a querer sair, né, querer ter essa liberdade de um jovem, era assim o mundo. Hoje o mundo é outro, minha filha. E ela diz, mãe, mas essa forma como as meninas foram criadas é da antiguidade, né? Ela diz muito isso pra mim. Eu disse, mas a forma como eu fui criada foi a mesma forma como as suas 2 irmãs foram e vai ser a mesma que você vai ser. Porque eu acredito que a essência, os cuidados, o caráter, ele não mudou. O mundo, ele pode mudar, Vinícius. Hoje a gente vê um mundo muito liberal, mas a essência, o caráter, a boa moral, a boa conduta, a gente tem que sempre colocar em primeiro lugar na vida dos nossos filhos, porque tá aí. Hoje minhas filhas moram em Fortaleza, eu muitas vezes durmo preocupada porque é o instinto de mãe. Mas assim, eu não me preocupo em saber das más companhias, eu não me preocupo em saber com quem anda, o horário que tá fora de hora, isso eu não me preocupo. Por quê? Porque eu sei que isso elas têm, porque a mãe delas ensinou. E o que é ensinado na família perpetuou para a vida inteira. Com Cristina, certeza. a nossa singela homenagem para você. Eu sei que você, como vereadora, como figura pública, enfrenta muita coisa e é bom esses afagos no coração para fazer respirar também. Aí eu vou sair daqui mais leve. E a voz está até melhor. Olha, melhorou. A voz está até melhor. O que é que o amor de família não faz, né? Assim, você mexeu em algo que é muito importante para mim. Muito importante mesmo. Que bom que você gostou e foi um prazer ele receber aqui, tá? Eu que agradeço, Vinícius. É sempre um prazer ele receber. O prazer é todo meu. Eu agradeço por esse momento maravilhoso, momento de descontração, momento que a gente sai mais leve. E você é sempre muito acolhedor e nos deixa muito à vontade. Coisa boa. Volte sempre quando quiser, aqui a casa é sempre sua, não é só na Paula não, Tá aqui também certo. E a eu casa agradeço, é sua. agradeço o convite. Agora, Vinícius. você já foi no Juazeiro do Norte? Não, eu não fui. Nunca foi no Juazeiro? Nunca fui no Juazeiro. Vale a pena visitar, aquele lugar muito bonito. Agora, você já ouviu falar do Seu Lunga? Já. O Seu Lunga é um idoso que ele é bem espontâneo. Bem espontâneo, pra não dizer ignorante. Isso. E ele tem lá seus momentos de descontração, mas que é bem... Ele já faleceu, infelizmente, não chegamos a tempo de vê-lo, mas eu gravei uma matéria lá no Juazeiro contando um pouco da história do Seu Lunga. A gente vai assistir a partir de agora essa matéria especial. Você vai se divertir, vai conhecer um pouco mais por trás do personagem que o pessoal trata como ignorante, né? Mas na verdade ele só respondia o que o pessoal perguntava. Eu vou continuar comendo com a Cristina, que a gente vê aqui à toa, claro. Com e aí certeza. Você vai acompanhar essa matéria super especial lá no Juazeiro do Norte, que eu ainda tô viajando pro Juazeiro e você vai junto comigo conhecer a história do Seu Lunga. Vamos lá. Juazeiro de encantos e histórias fantásticas. Hoje você vai conhecer a história do seu Joaquim dos Santos Rodrigues. Você já ouviu falar sobre ele? Acho que não, né? Por esse nome não, mas agora
E Seu Lunga? Você já ouviu falar sobre o Seu Lunga? Hoje nós viemos até Juazeiro do Norte para contar a história de um dos personagens mais famosos e conhecidos aqui dessa cidade. Ele não nasceu aqui, mas ele ficou famoso aqui pela sua maneira irreverente de ser. Olha quem tá aqui. Claro, só um busto, só uma homenagem, só uma fachada para esse personagem que foi o Seu Lunga, né? Todos que falam que foi esse grande cearense, né? Que conquistou as pessoas com o seu jeito meio que bruto, suas respostas inusitadas, e as histórias que o pessoal conta sobre ele, não tem uma que não tire de nós aquela boa gargalhada. Seu Lunga foi um dos grandes personagens e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história dele. Vamos lá? Poeta, ourives e vendedor de sucata brasileiro, Seu Lunga é conhecido pelas suas respostas ríspidas e sua fama de homem mais ignorante do mundo. Ele nasceu no dia 18 de agosto de 1927 em Cariaçu, no Ceará, mas se tornou uma figura popular mesmo em Juazeiro do Norte, onde viveu e trabalhou. Primeiro, é muito difícil você ser da região e não conhecer Seu Lunga, não ouvir falar nele. É uma personalidade muito marcante aqui na história de Juazeiro e bastante conhecido. Folclórico até, né? A fama do Seu Lunga como o homem mais ignorante do mundo surgiu das histórias e piadas que circulavam sobre ele, principalmente nos folhetos de cordel. As histórias retratavam sua suposta falta de paciência e suas respostas literais e inesperadas para as perguntas que as pessoas faziam. No entanto, Seu Lunga sempre dizia que as histórias eram exageradas e que, apesar de não gostar de perguntas idiotas e tolas, ele não era tão ignorante quanto pintava. Lunga, ele era ignorante mesmo, como o pessoal fala, era bruto mesmo? Assim, ele era uma pessoa que não gostava, ele dizia, eu não sou bruto, eu não gosto de pergunta besta. Pergunta besta, eu dou um fora. Então ele era uma pessoa muito inteligente e por conta disso ele tinha essa impaciência das pessoas que são muito imperativas, né? Eu acho que ele era um pouco imperativo. Então ele não suportava pergunta idiota. Tipo, eu tenho uma irmã que namorava com um funcionário dele. E aí ela muitas vezes deixou de falar com ele porque quando ela ligava ela dizia assim: eu queria falar com o Flávio. Aí ele dizia, queria? Tá. Aí desligava o telefone. Aí ela ligava de novo. Seu Lunga, eu queria falar com o Flávio. Ah, queria? Tá bom. Tá, desligava. Aí depois que ela foi entender que ela precisava dizer, eu quero falar com o Flávio. E aí ele passava o telefone. Ele passava o telefone. Então Olha, o Seu Lunga nasceu no sítio Gravatá, em Cariaçu, e passou a sua infância com a família em Assaré. A sua juventude, ele se mudou aqui para o Juazeiro do Norte, onde construiu toda a sua vida e abriu uma loja de cereais e posteriormente criou uma loja de eletrodomésticos, sucata, onde ele consertava e vendia muitas coisas. E nessa loja foi onde ele ficou famoso, porque lá o pessoal o procurava para escutar suas respostas, insultar e, claro, brincar com esse famoso personagem do folclore popular. Disse que ele, lá no estabelecimento dele, ele chegou uma pessoa procurando um parafuso. E só tinha esse parafuso, a esperança era que esse parafuso ele tivesse, né? E aí, depois de muita procura, naquelas bugigangas, ele encontrou o parafuso que encaixava no que a pessoa queria. Aí a pessoa perguntou, Seu Lunga, quanto é esse parafuso? Aí ele disse, é X. O senhor poderia dar um desconto? Ele disse, dou desconto. Foi lá nas bugigangas, misturou os parafusos e disse, procure, se você achar, você leva de graça. Errado ele não tá, né? Não. Seu Lunga faleceu no dia 22 de novembro de 2014, aos 87 anos, devido a complicações de um câncer de estômago. A sua morte gerou comoção em Juazeiro do Norte e em toda a região, com a presença de familiares, amigos e admiradores no seu sepultamento. Seu Lunga deixou um legado de histórias e piadas que continuam a ser contadas e lembradas, perpetuando sua figura como uma das figuras mais marcantes do Nordeste. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa nesse domingão especial e agora a gente vai dando sequência a essa nossa tarde de domingo. E é claro que você sabe que quando você está na TVB, você não está mal acompanhado. Pelo contrário, você tem sempre uma boa companhia para passar a melhor parte do seu dia, que é o seu domingo. Vamos agora para a Laje da Grande Lenda, porque a Grande Lenda vai receber um cantor que está fazendo aí um sucesso extraordinário. Caio Andrade é a atração da Laje. Vamos ver o que eles aprontaram por lá? Bora acompanhar. Então, vamos lá, minha gente. Bora pra Laje da Grande Lenda. Rodou!
negrada! E hoje a nossa laje virou palco, recebendo esse grande talento aqui da nossa cidade de Ipu. Esse menino que canta, encanta e traz um carisma de brinde. Caio Andrade, seja bem-vindo. É isso aí, estou por aqui. Caio com K. Um prazer imenso, né? Agradecer primeiramente a Deus, que é o que eu faço, a primeira coisa, né? Agradecer a Deus, nosso autor. que é Ele que dá sabedoria, dá inteligência a gente. É verdade. Pra ir pra onde a gente quiser ir. Olha, Caio, eu vou já começar logo a lhe perguntar. Quando foi que você percebeu que viver da música, assim, ó, que dava pra viver da música e não só cantar no chuveiro? Eu comecei a fazer vídeos, né? Postar no Facebook, no Instagram. E a galera começou, né, a comentar nos meus vídeos. No começo eu não gostava, não. Você cantando, né? Começou a cantar. Eu não gostava dos meus vídeos, né? Assim, quando eu comecei. Dos meus vídeos, nem da minha voz. Eu achava estranho. Da minha também não. Mas tem gente que gosta. Eu achava estranho, assim, uma voz rouca. Não dá certo, não. Mas a galera começou a abraçar, né? Dizer que tava gostando. Começou a compartilhar os vídeos também. Aí o rapaz sabe de uma coisa que eu... Dá pra viver de música, hein? Dá certo. Aí logo em seguida veio a parceria com o Dei Azevedo, que é um empresário, né? Já tem nome aí no mercado. Me fez um convite lá no escritório, eu fui. A gente fechou uma parceria bacana e tô aí. Estamos aí trabalhando. Tá na estrada. Quando eu comecei, eu era tecladista. Eu comecei no teclado. Aí, ao longo do tempo, eu tinha alguns cantores, né, que faziam parte do meu grupo. Chamava Som da Juventude. E aí, eu percebi que os cantores não tinham assim, muito interesse, né, pra ensaiar, pra se dedicar. Aí eu, não vou ficar esperando a atitude deles, não. Eu vou começar a ensaiar pra cantar. Já teve algum perrengue no início da sua carreira? Tipo assim, o microfone desligar, ou você cantar só pra 3 pessoas e um cachorro? Já teve demais. Tem até uma história engraçada que um amigo meu conta. Tem que ter um cachorro. Uma história engraçada que um amigo meu conta, que o pai chamou ele pra... O pai sempre organizou, né, os forrozinhos no começo, né? Quando eu era tecladista. O pai sempre foi que arrumou os eventos, organizou tudo. Aí teve um forró que ele chamou um amigo meu pra ficar na portaria. Aí esse meu amigo me falou assim, Caio, tem uma história tua, mas que eu acho boa e engraçada. Um dos primeiros forró teu que eu fui pra portaria do teu evento, era eu que tava lá vendendo o ingresso, e só entrou 10 pessoas no teu evento. Eu fui mesmo, mas... Tu sabe quem eram essas pessoas? Aí eu, não, quem era? Teu pai entrou 5 vezes e a tua mãe entrou mais 5. aí tem várias histórias engraçadas. Tinha um cantor também que tava no meu grupo, que ele era criativo, né, no marketing. Ele fazia uns ônibus, né, com a foto da gente. Aí fazia aquela divulgação, aí o pessoal que vê acredita, né? Quando vê aquele ônibus lá no Facebook, no Instagram, acredita. Montadinho, bonitinho. Aí uma vez chegamos numa festa lá, aí a gente só viu o cochicho lá no quintal dos donos da festa, do promovente. E vai, cadê o ônibus da banda? Cadê o ônibus que a gente viu lá na foto? E aí, nós chegamos, foi em cima da D20 lá. Eu em cima das caixas, todo suado, em cima da D20. Os meninos tudo melado de suor também, botando nas caixas mais eu. E é a história que... E nesse dia não deu um vivente, só deu as galinhas do cara correndo lá. Ai, não foi galinha. Era galinha, capote. E não deu ninguém nesse dia. É a história que a gente leva, né? Engraçado. Verdade. Olha, o seu pai a gente sabe, você sempre fala do seu pai, né? O quanto ele lhe apoiou. Mas a sua família toda lhe apoiou? Ou rolou aquele clássico de algum dizer assim, menino, vai procurar emprego de verdade? Não, eles sempre abraçaram, a mãe sempre fez comida, sabe? Quando se junta assim a turma, a banda. A mãe é baiana, aí tem uma comida bem gostosa. E o pai, como eu digo, é porque ele é homem, né? Ele sempre foi à frente, assim, de ir atrás dos eventos.
ir no sertão, né? Ah, eu boto meu filho aí pra participar. Olha, ele fez igual os pais do Zezé de Camargo Luciano, né? Foi parecido. Olha, E aí o meu pai é artesão, sabe? É o Raimundo das Canetas, lá da Bica. Ah, eu conheço seu pai. Inclusive, nós já tivemos a oportunidade de falar com ele na Bica. Sim. Aí ele sempre incentivou assim, aí tem até a história que ele viu que eu tava indo, né, bem, a história na música. Aí ele comprou logo um som pra mim completo. Comprou um som, deu, acho que foi 10 mil na época, né? 10 mil naquela época era... um dinheirão. Isso é há uns 10 anos atrás era muito, né? 10 mil. E ele comprou, foi pagando toda semana, ganhava o dinheirinho na bica e ia pagando. Isso é de que pouquinho, é apoio, de pouquinho. Né? Tinha vez que ele não tinha, aí o cara lá atrás, Raimundo, cadê cadê a prestação do som? E ele toda semana tinha que dar o jeitinho dele pra... Sem falar das aulas, né, de teclado, que ele sempre pagou também. E eu sou muito grato à minha família por isso aí. Moleque humilde. Ela assim, ele só anda de carrão, relógio e boné pra trás, e o povo logo comenta, é sustentado pelos pais. Me chama de playboy, mas não vê a correria. Sou mais um moleque humilde que gosta da ousadia. Vai se jogando na ousadia e vai gastando o dinheiro do patrão. Sou mais um moleque humilde que veio lá do sertão. Vai se jogando na ousadia e vai gastando o dinheiro do patrão. Sou mais um moleque humilde que gosta de farra e paredão. Aí a galera gostou bastante dessa música. Também. Olha, eu tenho uma proposta aqui para fazer para você. É o seguinte, é a chamada musical. Você vai dizer se você topa ou não. Me explica aí como é. Assim, você vai ligar para alguém da sua família, mas aí você só pode falar cantando. É mesmo? É, você vai mostrando seu talento musical aí. Tipo, e se eu não tiver crédito no celular? A gente coloca aqui, ó. Cadê meu celular mesmo? Produção, eu deixei ali. Produção, o celular ficou aí fora do estúdio, por favor. Deixei meu celular lá fora, ó. Vamos ver aqui quem é que eu ligo. Vamos ver. Alô, atende o telefone, por favor, amor. O que é que custa você me dizer alô, me dizer alô? Oi, te amo, mas não quero. Nem te ouvir e nem te olhar. Por isso, Deus me livre, eu tenho medo de voltar. Marina. A Marina é o amor da minha vida. Sem ela eu não sou ninguém. Marina, minha moreninha, o grande amor da minha vida. Marina, fale com papai. Oi, Marina, fale com papai. Se você não falar comigo, o papai vai chorar demais. Oi. Papai, ô meu papai. Estamos aqui no desafio que eu tinha que ligar para alguém da família cantando. Ah! Tem que ser parabéns. Eu não bebo mais não, ué. Olha, entregando aí as coisas. E eu quero agradecer a você por você ter aceitado esse convite, de ter vindo aqui conversar com a gente. Parabéns pelo seu sucesso. Eu que fico muito feliz, né? Parabenizar vocês aí, né? Por estar fazendo um trabalho maravilhoso. A galera tá gostando. Graças a Deus. Tô acompanhando aí no YouTube, no TikTok. Bom de verdade, parabéns. E eu fico feliz, né? Por estar contando um pouquinho da minha história aqui. Um pouquinho do meu sonho, né? Pra toda essa galera bonita. E o nosso programa vai ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais. E eu já queria
Eu ia beber mais uns 5 goles. A gente bebe. Bora cuidar, negada, porque quem acompanha a vida de pobre é o CRAS. E eu sou a grande lenda, direto da laje mais quente do Brasil, TVB. Conteúdo pra toda a família, só aqui. Tchau, tchau, meus amados. O melhor do seu domingo você vive aqui na TVB junto com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua audiência e pela sua paciência. Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser, com mais um programa super especial, esperando, claro, por você. Deus abençoe a sua semana. Nossa Senhora Porta do Céu, dai-nos o céu. Até semana que vem. Beijo na família. Tchau, pessoal. Obrigado. Deu certo? Programa Vinícius Braga. Oferecimento. Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Iponet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Poense, educação que acolhe e transforma.